Muito bem. Furas, seguinte. Boa noite para vocês, boa noite para todos. Vamos aí. Mais uma semana, né? Mais um dia. Mais um avanço aqui dentro da nossa matériazinha maravilhosa. Semana passada, nós começamos a discutir um pouquinho da fisiologia. E a fisiologia nada mais é do que o funcionamento do indivíduo. Falei para vocês que esse foco, nesse primeiro momento, né, o nosso foco, ele vai acabar sendo 100% a fisiologia humana, não tem nem como. A fisiologia dos outros indivíduos a gente vai ver quando falar de zoologia. Tá? Então, quando a gente estiver falando sobre os outros grupos de animais, nós vamos, em cada um desses grupos, colocar a fisiologia deles, como que eles fazem para obter alimento, como que eles fazem para respirar, como que eles fazem para tudo. O interessante da gente saber a fundo mesmo, principalmente para esse nosso contexto aqui de vestibular, é entender como o ser humano funciona. Tá? Principalmente para os de vocês que querem fazer uma faculdade, que vão prestar uma prova de uma faculdade de medicina mesmo, como eu também comentei na semana passada. Mesmo assim, o Enem está elevando o número de perguntas sobre isso. A FUVEST ainda... A FUVEST não, a VUNESP ainda não. Na VUNESP isso é algo que cai volta e meia. A FUVEST também aumentou um pouquinho a sua incidência a respeito da fisiologia. Então, vamos aqui dar sequência. Eu falei, existem 4 processos fisiológicos que são básicos para a vida de todo ser humano. Tá? Então, 4 dos vários processos fisiológicos que a gente faz são os essenciais para eu me manter vivo, que são digestão, respiração, circulação e excreção. Existem outros? Existem. Então, existe o sistema endócrino. Beleza, ele meio que vai controlar tudo, só que a gente fala da endocrinologia de cada uma das partes. Existe o sistema muscular. O sistema muscular ele vai ser meio que responsável pela minha locomoção, basicamente. É algo importante? É algo importante, só que o ser humano, se ele obter alimento, ele vive sem locomoção. Se tem o sistema reprodutor ele é importante? Mas ele não é imprescindível para a vida. De imprescindível para a vida, a gente precisa que esses 4 primeiros estejam funcionando bem. Digestão, respiração, circulação e excreção. E eu também cheguei a comentar com vocês que um método que eu particularmente gosto de tratar a fisiologia é dividindo ela de acordo com acontecimentos. Tá? Então, para o ser vivo funcionar, precisa acontecer o quê? Obtenção do que for necessário. Tá? Então, eu preciso obter as coisas que eu vou utilizar no meu corpo, que eu vou usar no meu metabolismo interno. Eu preciso, depois de obter essas coisas, fazer com que elas circulem pelo organismo, que elas transitem e cheguem a todos os lugares, porque a gente viu na semana passada que nós obtemos os nutrientes no intestino. Só que não é só o meu intestino que precisa de nutrientes. Os nutrientes eles são necessários desde o cérebro até a ponta do dedo. Então, peraí, eu preciso colocar esses nutrientes que estão todos concentrados no intestino para rodar. Eu preciso mandar eles lá para o meu cérebro, eu preciso mandar eles para a ponta do meu dedo, eu preciso mandar para o meu braço. Depois, hoje, nós vamos entender como que nós obtemos a outra parte, como que nós obtemos o resto, porque não basta apenas só a obtenção de nutrientes. Além de obtenção de nutrientes, eu preciso de um gás que é imprescindível para o meu funcionamento. E aí, na semana que vem, a gente vai entender como que a gente coloca essas coisas na roda. Como que aqueles nutrientes da semana passada e como que isso que eu vou pegar hoje vão transitar pelo meu corpo. Tranquilo? Por que eu deixo para vocês a seguinte fala? Eu não preciso obter só nutrientes, eu preciso obter gases. Por quê? Eu sou um indivíduo que eu vivo na presença do oxigênio e eu preciso desse oxigênio internamente. Vamos imaginar que nós estamos saindo daquela nossa aula da semana passada. Acabei de me alimentar, eu estou cheio de nutrientes no meu corpo.
daqueles nutrientes que eu peguei, o que, que vai acontecer? Os aminoácidos que eu digeri, que eu utilizei digerindo as proteínas, eu vou utilizar para síntese de proteínas, eu vou utilizar para o desenvolvimento estrutural do meu corpo. Os lipídios que eu digeri, os ácidos graxos que eu consegui, vou utilizar também para o desenvolvimento estrutural e para o crescimento. As vitaminas vão ser utilizadas metabolicamente, em algumas vias elas são muito usadas. Os ácidos nucleicos, ou seja, os nucleotídeos que eu obtive, eu vou utilizar esses nucleotídeos para quê? Expressão gênica e tudo mais, expressão fenotípica. Os carboidratos, eu vou utilizar para quê? Eu vou utilizar para síntese de proteína. E aí é um link muito importante. Nós vimos a aula de síntese proteica. Síntese proteica não, perdão. Os carboidratos a gente vai utilizar para síntese de energia. Nós vimos como a síntese de energia funciona. Eu preciso, além do carboidrato, além da glicose, eu preciso do oxigênio. O oxigênio ele é um fator importante na respiração. Sem a presença do oxigênio, eu não vou ter a formação das minhas moléculas energéticas. E, se eu não tenho a formação de energia no meu corpo, eu não vou conseguir patrocinar os outros eventos. Por quê? Para eu sintetizar a proteína, precisa de energia. Para eu fazer a expressão de um gene, precisa de ATP. Para eu fazer a expressão do gene, precisa de ATP. Para o meu organismo se desenvolver, crescer, ganhar estrutura, eu preciso gastar energia. Se eu não tiver a entrada do oxigênio, só o nutriente do carboidrato não vai me dar essa energia no tanto que eu preciso. Então, o segundo ponto de obtenção importante na fisiologia é através da respiração. E, nesse processo, o que eu vou ter? Eu vou realizar uma troca com ele. Eu vou ganhar uma coisa e eu vou ceder alguma coisa. Essa troca, esse meu objeto de troca, vão ser dois gases importantes. Vai entrar no meu organismo o oxigênio. Então, o oxigênio ele é um gás que está presente na atmosfera. Lembra, isso a gente vê desde lá de trás do ensino fundamental 2. Quando vocês começam a estudar o ar, vocês veem a composição da atmosfera. Né? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, hélio, gás carbônico, tudo isso está no ar. Então, eu vou pegar um desses gases prioritariamente e vou fazer com que ele entre no meu organismo. Esse oxigênio que entra, ele vai participar da minha respiração celular. Lembra lá, na última etapa da respiração celular, na cadeia transportadora de elétrons, o oxigênio vai lá e anula os hidrogênios em excesso para permitir que eu produza a energia que eu preciso. Então, beleza. Vai entrar o oxigênio no meu corpo. Só que, para permitir a entrada do oxigênio no meu corpo, eu vou ter que expelir um outro gás, que é o gás carbônico, que é o CO2, que é o dióxido de carbono. E olha que louco, é o resultado da respiração. Lá na nossa aulinha de respiração celular, nós vimos em vários momentos, principalmente no ciclo de Krebs, lembra quando o meu ácido pirúvico está rodando o ciclo de Krebs? Em vários momentos do ciclo, eu vou ter o desprendimento de moléculas desse gás. O CO2, ele, primeiro, não é interessante para o meu corpo, e segundo, ele é até meio prejudicial para o corpo. Então, peraí, eu tenho esse resultado aqui que não é interessante eu manter dentro. Então, o que eu vou fazer com o meio ambiente? Que relação eu vou estabelecer aqui? Vou pegar o gás que me interessa, que vai participar do processo. Como resultado desse processo, eu vou ter o quê? Um gás que não me interessa. E aí, esse gás que não me interessa vai ser mandado embora. Então, a troca, ela consiste neste ciclo de transformar um gás no outro. O oxigênio que vai entrar vai participar da respiração. Depois que a respiração termina, eu vou ter o gás carbônico que vai embora. Para quê? Para eu pegar outro oxigênio que participa da respiração e, como resultado da respiração, eu tenho o gás carbônico que vai embora. E aí eu pego o oxigênio de novo, que participa da respiração, como resultado eu tenho o CO2 que vai embora. Então, o meu corpo fica fazendo essa troca a todo momento.
mesmo às vezes sem a gente perceber. Tá? Nós estamos respirando 24 horas por dia. Então, essa troca está sendo feita a todo momento. Beleza? Esse é o princípio da respiração. Eu vou pegar o gás que vai me ser útil e, como resultado do processo onde esse gás é útil, eu vou ter a liberação do gás que é inútil e prejudicial, então eu elimino ele do meu corpo. Está aqui o princípio do que a gente vai ver hoje. Nós vamos ver o princípio dessa troca. Quem faz isso para nós? Quem faz a boa do sistema respiratório no ser humano? Eu respondo agora. Quem faz a boa da respiração é o nosso sistema respiratório. Tá? Então, o ser humano ele desenvolveu uma via muito eficaz de pegar esse oxigênio. A gente vai ver que ela já foi um pouquinho mais eficaz. Hoje em dia, essa nossa via perdeu eficácia por um ponto que a gente vai discutir lá no final da aula. Mas fiquem atentos. Até o presente momento, o sistema respiratório do ser humano é a melhor maneira de você colocar oxigênio dentro do organismo. Não existe um sistema mais refinado no tratamento desse gás do nosso. Então, vamos conhecer ele um pouquinho mais a fundo. O nosso sistema respiratório, ele é basicamente composto por essas estruturas que estão aqui. Então, nós vamos ter um ponto de entrada, que para o sistema respiratório vão ser as nossas fossas nasais. Aí, senhor, mas eu posso respirar pela boca também? Sim. Então, a cavidade bucal, ela meio que forçadamente também faria parte do meu sistema respiratório. Não é o ideal? Não é o ideal. Tanto que sempre o pessoal fala, evita de respirar pela boca. Nós vamos entender por quê. A gente vai entender o porquê que respirar pela boca não é o mais adequado. Então, a entrada do sistema respiratório deve ser as fossas nasais ou as cavidades aqui em cima. Passando pela cavidade nasal, nós vamos ter aqui a faringe, e eu comentei na aula passada que a faringe ela é um órgão duplo, né? Ela participa tanto do sistema digestório quanto do meu sistema respiratório. Passando para a faringe, ó, quando eu estou falando de digestão, eu vou nesse tubozinho vermelho aqui atrás, que é o esôfago. Como eu vou falar de respiração agora, da faringe, eu vou passar para esse tubo que está na frente, que é a laringe. Então, faringe, laringe agora. Sistema digestório, faringe, esôfago. Sistema respiratório, faringe, laringe. Depois da laringe, eu vou ter a traqueia. No final da traqueia, eu vou ter algumas ramificações. A primeira ramificação da traqueia vai originar os brônquios. A segunda ramificação da traqueia, ou primeira ramificação dos brônquios, vai originar os bronquíolos. E aí nós vamos ver que na ponta de cada um desses bronquíolos vão existir os alvéolos pulmonares. Tá? Essas são a minha estruturação respiratória interna. Tudo isso nós vamos ter dois auxiliares. O primeiro auxiliar é o diafragma, tá? É um músculo que vai meio que controlar esse meu processo semi-involuntário. Então, ele vai dar uma controlada na entrada de ar e na saída. E nós vamos ter um outro órgão acessório, que por incrível que pareça, ele é um órgão acessório, que é o que vai revestir essa minha região dos bronquíolos e dos alvéolos, que são os nossos pulmões. Tá? O pulmão em si, ele é o quê? Ele é uma capa. Ele é única e exclusivamente uma capa muscular, que vai proteger essas estruturas internas. Então, o meu pulmão é uma capinha que vai proteger os meus brônquios e os meus bronquíolos. Tá? Uma capa muscular para dar uma proteçãozinha um pouco maior. Tá? Então, a anatomia do nosso sistema respiratório é essa. As estruturas que vão estar relacionadas a essa troca de gases estão todas mostradas aqui na figura. Agora, nós vamos entender o quê? O que acontece? Vamos começar, então, a nossa brincadeira. Vocês aí em casa, todo mundo dá uma bela de uma puxada de ar. Então, faz aquela respirada funda e vamos entender o que vai acontecer no organismo de cada um de nós. Seguinte, vou lá, puxo o ar.
Na hora que eu puxo o ar, começa a minha brincadeira. Esse ar vai entrar pela cavidade nasal. Então, aqui nós temos o osso do crânio, né? O final da parte da boca e tudo mais, o céu da boca, no caso. E aí, a minha cavidade nasal, essa estrutura representada aqui. Na hora que eu dou uma puxada do ar, eu puxo absolutamente tudo que está nessa região daqui. Tá? Então, eu vou inspirar, vou puxar o ar para dentro com um propósito, que é pegar o oxigênio. Só que, bicho, na minha atmosfera não tem só oxigênio. Na minha atmosfera tem oxigênio, tem nitrogênio, tem hidrogênio, tem hélio. Então, tudo que tiver presente nessa região próxima à minha cavidade vai ser jogada para dentro do meu trato respiratório. Beleza, quando nós puxamos o ar, veio uma porrada de coisa. O que é importante a gente entender desse primeiro momento? Na cavidade nasal, eu vou ter então a entrada do ar e no interior dessa minha estrutura, eu vou encontrar o seguinte, eu vou encontrar pelos, então todo mundo já percebeu que dentro do nariz existem pelos, ou células ciliadas, e além disso eu vou ter células produtoras de muco, tá? Células que vão produzir aquela minha secreçãozinha nasal. Muita gente acha isso inútil, fala, pô, mas é feio e tudo mais, e essas células produtoras de muco é um negócio meio nojento. Mas, bicho, isso tem uma importância do caramba se a gente parar para pensar. O que eu acabei de dizer para vocês, tudo que tiver presente nesse ar vai ser tragado para dentro do meu corpo. Na primeira vez que eu disse, eu falei, ó, esse ar que está aqui ao redor tem o quê? Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, hélio. Sabe o que mais vai ter nesse ar? Vai ter poeira, vai ter bactéria, vai ter vírus, vai ter parasitas. Então, tudo isso vai estar presente aqui nesse ar que eu acabei de mandar para dentro do meu trato. Então, logo na porta do trato respiratório, eu tenho essa presença de pelos e essas células produtoras de muco. Por quê? Quem que levantou a mão? Alguém levantou a mão. João? Foi o João que levantou a mão. Fui eu. Oi. Eu perguntar, senhor, que você falou que no ar que a gente respira tem um monte de coisa. Você falou de parasitas. Esses parasitas que você está falando, você está falando das bactérias e dos vírus? Isso. Estou falando do coronga, do coronavírus. Por exemplo, Poronga. o corpo é capaz de absorver e utilizar outros compostos do ar? Não. Ou melhor, até é, só que não é o foco principal. Porque, por exemplo, o nitrogênio gasoso que pega, você pode até falar, o que o Samuel ali perguntou no chat. Você pode até falar, o nitrogênio é importante para produzir as proteínas. Mas, no estado gasoso, o nitrogênio não consegue fazer nada. Então, esse é um problema que a gente vai ter. Então, é impossível do corpo utilizar? Não é impossível. Mas vai ser muito difícil. Você vai precisar de uma série de outras vias metabólicas, Samuel, para converter o que você pegar pelo ar em algo que pode ser utilizado. Bom, então dei a puxada do ar e veio aqui todos os gases da atmosfera, só que junto com isso veio partícula de poeira e veio micro-organismos. Veio bactéria, veio vírus. Então, o que eu coloco já na porta de entrada? Eu coloco essas células produtoras de muco e essas minhas células ciliadas justamente para segurar, para formar uma barreira e permitir que somente o ar passe. O que me interessa entrar no corpo é o oxigênio. Não me interessa entrar bactéria, não me interessa entrar poeira, não me interessa entrar vírus. Então, na cavidade nasal, eu já vou ter aqui a região responsável pela filtração do ar. Eu vou fazer uma filtração para o que cair aqui no final da minha cavidade nasal ser o mais puro do oxigênio que eu conseguir. As impurezas,
as partículas que não são interessantes, elas vão tender a ficar retidas aqui. Então, a bactéria, o vírus, que são consideravelmente maiores do que a molécula de O2, elas vão começar a ficar presas, vão ficar enroscadas nesses meus pelos. E assim que elas ficam enroscadas, o que acontece? As células produtoras de muco começam a produzir o muco, esse muco vai envolver essas minhas partículas estranhas. Para quê? Para anular elas, para não deixar que elas entrem no corpo. Então, a secreção nasal, ela existe em todo mundo. E por mais que a gente ache nojento, é uma parada importante. Pode ter certeza, toda vez que você tiver a secreção nasal, é porque o seu trato respiratório fez o papel que ele precisava fazer. Ele segurou muita impureza que ia entrar no ar. Se essa impureza passasse, a gente já vai ver o que isso poderia causar. Um ponto legal da gente entender a respiração é um cuidado com o oxigênio. Eu vou pegar oxigênio? Vou. Só que eu preciso tratar esse oxigênio mais. Eu preciso fazer com que o meu corpo absorva o oxigênio mais puro que for possível. Aqui no ar, esse meu oxigênio não está nem um pouco puro. Ele está misturado com um monte de coisa. Então, na hora que eu coloco ele para dentro do meu organismo, aqui na fossa nasal eu já faço uma filtração. Então, esse ar que estava cheio de impurezas, muitas dessas impurezas, ou quase todas, já ficam retidas aqui na região do nariz. Tá? Graças a esses pelos e graças às células produtoras de muco. Caso você não tenha a produção do muco, caso você não tenha os pelos fazendo o papel, o corpo tem um outro mecanismo de defesa para, caso um corpo estranho entre na sua cavidade nasal. É o quê? Espirro. O espirro é um mecanismo de defesa quando entra uma partícula estranha, causa um desconforto nessa região, e aí, para eliminar essa partícula estranha, o que o seu corpo faz? Atim. Você espirra e aí você elimina essa partícula daqui. Tá bom? Então, na hora que eu dou aquela puxada de ar maravilhosa, é isso que acontece. O ar entra no meu trato respiratório e ele sofre aqui a primeira filtração graças à cavidade nasal, com os seus pelos e as suas células mucosas. Partindo, saindo aqui um pouquinho da minha cavidade nasal, eu vou ter a região da faringe. A faringe você tem três. Tá? Você tem a orofaringe, você tem a nasofaringe e você tem a laringofaringe. Vocês precisam saber disso? Não. Tá? É só a título de curiosidade. Mas, ó, aquele ar que entrou por aqui vai cair nesse canalzinho aqui. E vejam a ideia do compartilhamento. Desse canal, eu posso tomar dois rumos. Se eu seguir aqui, eu caio no esôfago, e aí vai ser o alimento. E se eu seguir para cá, eu caio na minha traqueia, que é a ideia do ar. Na faringe não vai ter muita coisa. Tá? A única informação importante é que a faringe é um canal de passagem. Aqui eu não vou ter filtração nenhuma, o ar ele simplesmente vai cair nesse tubo e vai tomar agora esse meu primeiro caminho. O alimento toma o segundo caminho, o ar vai tomar o primeiro caminho. Uma última coisa que vale a gente comentar é o seguinte. Professor, se eu abrir a minha boca, o ar ele vai preencher toda essa região aqui, não vai? Vai. E ele pode cair para cá? Pode. E vai cair para cá se você respirar pela boca. Por que que todo mundo recomenda que você não respire pela boca? O que a gente acabou de ver que acontece na minha cavidade nasal? Eu filtro o ar. Eu tiro impureza desse ar se ele entrar pelo meu nariz. Na minha boca, eu não tenho célula ciliada. Na minha boca, eu não tenho célula produtora de muco. Então, se eu começar a inspirar
a mandar o ar para dentro do meu organismo pela boca, ele vai perder um estágio de filtração. Então, o ar que entrar pela boca, ele já não vai receber o tratamento que ele receberia na faringe. Então, vai ser um ar mais carregado de partículas, um ar mais carregado de poeira, um ar mais carregado de micro-organismos. Esse ar vai cair direto na traqueia, enquanto que o ar que passou pela minha cavidade nasal recebeu uma filtração e vai ser um oxigênio, entre aspas, mais puro. Então, esse é o principal cuidado que a gente precisa ter na hora de respirar pela boca. Ah, professor, se eu respirei pela boca, fudeu? Não, ainda não fudeu. Por quê? A partir do momento que o ar, independentemente de onde ele veio, cai na minha faringe, no sistema respiratório, ele vai tomar o caminho da laringe. E aqui na laringe, cara, não era para ter nada de importante. O professor, o que acontece quando o nariz está entupido? É isso. É um excesso de partículas estranhas. É um excesso de partículas estranhas que carrega a sua cavidade nasal. E aí você tem uma enorme produção do muco. Essa enorme produção do muco tampa a cavidade. Ela fecha o caminho. E aí você tem um neossoro. Eu estou literalmente olhando para um neossoro aqui na minha mesa. Tá? Você tem um neossoro, você tem um naridrim, você tem um privina da vida. O que vai acontecer na hora que você pinga isso daqui? Ele consegue dissolver esse muco. E aí, na hora que ele dissolve o muco, a sua via fica liberada de novo. Claro, dissolvendo o muco, ai meu Deus, então o que ele reteve vai voltar? Não, ele vai dissolver o muco. E aí, o que foi jogado em cima do muco já está morto. Então não tem problema nenhum. Mas esse é o princípio do nariz entupido. Professor, Oi? então qualquer micro-organismo que cai no muco morre? Ele vai ser envolvido pelo muco e aí ele vai perder as funções. Vai perder as funções, sim. Claro, pode ser que algum organismo passe pela cavidade nasal? Pode, na grande maioria das vezes vai passar. Vai. A gente come e respira ao mesmo tempo. Por incrível que pareça, não. Voluntariamente, não. Se vocês pararem para pensar, na hora que você engole, você não respira. Na hora que você engole, você não faz a inspiração do ar. Porque senão você meio que buga a epiglote. Lembra que eu cheguei a comentar da epiglote na aula passada? Ela é uma valvulinha que fica mexendo. Então, uma hora ela libera o esôfago e fecha a traqueia, na outra hora ela fecha a traqueia, ela fecha o esôfago e libera a traqueia. Quando você faz o movimento de deglutir, o que acontece? A traqueia fica fechada. E aí, a traqueia ficando fechada, não tem a inspiração. Então, se a gente parar para pensar, quando nós estamos comendo, no momento de engolir, não tem respiração. Ah, professor, por que acontece quando a gente engasga? A gente engasga mais quando nós estamos falando e comendo ao mesmo tempo. Porque eu já vou explicar o porquê. Segura só um minutinho. Rapidão. Na laringe, o que vai ter? Na laringe, a gente poderia passar batido? Poderia. Mas, logo após a epiglote, eu vou ter uma região chamada laringe, que vai ter uma coisa importante. Ela não vai fazer absolutamente nada com o ar. Vai ser só um canal de passagem. Então, assim que o ar entra na laringe, ele vai tomar aqui o caminho de baixo. Nós, seres humanos, temos uma vantagem. Que o quê? Nessa minha laringe vão existir dois musculozinhos, um de cada lado da laringe. E se eu fizer uma forcinha, se eu mandar esse ar que está na minha laringe para fora, esses musculozinhos vão vibrar. E na hora que esses musculozinhos vibram, o que eles fazem? Eles transmitem vibração para o ar
Vibração é uma forma de energia, não é? Então, na hora que eu energizo o ar que está na minha laringe e eu mando ele embora, eu tenho a produção do som. Tá? Eu tenho a produção da minha voz. Aqui a gente tem uma fotinho das pregas vocais. Isso daí é um exame que o pessoal faz. Ó, então vejam, duas estruturas musculares. O ar vai estar passando por aqui e indo para baixo. O ar vai estar passando aqui e vai estar indo para baixo. Se eu energizar esse ar e mandar ele para fora, ele vai produzir uma onda sonora. Tranquilo. O problema que você falou, comer e respirar ao mesmo tempo. Comer e respirar ao mesmo tempo, meio que não dá. No momento que você engole, a sua respiração cessa. Mas o pessoal que come e fala, o que acontece? No momento que você está mastigando, a sua epiglote está recebendo uma informação de que fecha a traqueia, porque a comida vai passar pelo esôfago. Só que se você está comendo e falando, a epiglote tem que abrir para sair sua voz, senão não sai o som. Por isso que é um perigo comer e falar. Você vai ficar respirando enquanto você mastiga. No momento que você engole, você pode perceber, você não respira, você não puxa o ar. Então é muito mais fácil engasgar se você comer e falar. Comer com o nariz entupido é muito difícil, exato. Comer com o nariz entupido é muito difícil. Mas se a gente parar para analisar, quando você engole, o seu nariz ele fica tapado naturalmente. Beleza? Então aqui uma fotinho dos exames. Quem faz bastante isso são os artistas, né? Os artistas, os vocalistas de banda. Eles volta e meia precisam fazer um exame para verificar como estão essas cordas. Porque essas cordas podem estar um pouquinho mais frouxas. E aí, se elas estiverem um pouquinho mais frouxas, ele vai ter uma mudança na entonação e tudo mais. Então, eles precisam verificar isso com uma certa constância. Só isso é uma informação importante da gente ter? Não, é uma curiosidade bacana. Agora, fisiologicamente, isso não vai me interferir em nada. Então, vamos imaginar que aquele ar que veio do meu nariz caiu na minha traqueia, caguei para a laringe, caiu na minha faringe, foi direto para a laringe, não aconteceu nada, não estou falando, e ele vai seguir o caminho normal dele. O caminho normal dele é ir em direção à traqueia. Tá? O caminho normal dele é ir em direção à traqueia. Vejam, a traqueia vai dar logo após o final da laringe. Aqui a gente tem o pomozinho de Adão, né, que ele é uma estrutura óssea um pouquinho mais desenvolvida nos indivíduos do sexo masculino, por uma questão hormonal e tudo mais. Mas, enfim, passou dessa região aqui, caiu num tubo, caiu num cano, que é o meu canal traqueal. Aqui, cara, o que vai acontecer? Ó, é uma estrutura formada por anéis cartilaginosos, que aqui a gente pode perceber bem na imagem. Cada um desses daqui é um anelzinho. A estrutura do anel cartilaginoso, e eu vou ser cortado daqui a pouco. Eu vou ser cortado em menos de 1 minuto. O link é o mesmo, tá, gente? Rapidão.